Ok, pessoal, estamos de volta aí para continuar a nossa aula aí. O pessoal do Instagram aí, vai lá no Facebook, Luiz Carlos Noronha, né? A aula está lá. Toda essa tela verde aí atrás é onde é projetada a aula, ok? Então lá no Facebook, Luiz Carlos Noronha. No Instagram a gente está só divulgando a nossa aula lá no Facebook, ok? Então, nós temos aí esse segundo momento, nós vamos estudar a parte de coeficiente de solubilidade, ok? Ou simplesmente solubilidade, tá? Então vamos relembrar o que é isso daí, beleza? E vamos brincar um pouquinho, né? Hoje era para a gente estar aí nas praias, mas se você está vendo aí a praia deserta, ó, estou aqui no janelão aqui, ó, da nossa TV LCN, tá certo? E você aí acompanha aí a nossa segunda parte da aula. Beleza? Então vamos aí, o professor Agenor aí, Agenor Florencio, né? Um abração aí, mestre. Nós lembrando também que essa aula está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. O Instagram aí, quem está aí nos nossos dois Instagram, é só para divulgar aí, tá certo? A nossa aula pelo Facebook, Luiz Carlos Noronha. Vão lá no Facebook e acompanhem a aula com a aula completa. Beleza? Eu vou agora passar aqui para a gente iniciar a nossa aula, ok? Pronto. Deixa eu só mudar aqui a tela, colocar no... onde vai ser. Vou remover aqui para a gente entrar na nossa nova tela, na nossa próxima aula. Só a gente botar aqui. Aula de Química. Isso, pronto. Vai chegar aí agora aí para vocês. Ok. Nós vamos dar início. Ok, pessoal? Então já está pronta aí a telinha. Mudamos de aula aí. Saímos de Física para Química comigo, o professor Luiz Carlos Noronha. Lembre-se, né? Quero agradecer aí ao acesso a essas aulas que são gravadas. Fica lá no nosso blog. No blog do professor Luiz Carlos Noronha. Luiz com S. São mais de 1000 aulas, tá? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, lógico, né? E aos alunos aí, alunas que confiam na nossa propriedade. São mais de 2.200.000 acessos às nossas aulas gravadas. E aos domingos sempre aulas ao vivo, a partir das 10 horas da manhã, aqui pela nossa web TV, aqui, passando a live ao vivo aqui do nosso estúdio, passando aí ao vivo no Facebook, tá certo? O pessoal que está aí no Instagram, vai lá, acompanha Grande Lenise, lá na Itália, ó, assistindo aula aí, Johnson, Joel, Grande Julinho ali, Norte Descoberta, né? Marcelo Dantas, Rosa, a turma toda, o professor Edivaldo, Bruno aí, Xavier, todos acompanhando aí, e vai lá, quem está no Instagram, vai no Facebook do professor Luiz Carlos Noronha, professor Carlos Chesma aí também, ó, turma toda acompanhando aí, e nós vamos iniciar agora, em definitivo, a parte de aula de Química, pelo Facebook Luiz Carlos Noronha, ok? Vamos lá iniciar aí essa nossa aula de Química, ok? Pronto, pessoal. Ó, nós vamos falar sobre solubilidade. Deixa eu só voltar aqui. Solubilidade. Na verdade, pessoal, alguns autores chamam de coeficiente de solubilidade, tá? Então vamos ver como é que cai isso no Enem. Você não pode perder essa questão, tá? Laurinha aí, Fernandinho, Júlia, Leão, viu? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui o soluto, tenho aqui o solvente, tá? Por exemplo, o sal de cozinha, o NaCl, e a nossa água é um solvente. Coloquei o sal, que eu chamo na química de soluto, dentro da água. Isso forma uma solução, tá? Toda solução, ela é uma mistura homogênea, não esqueçam disso. Nós vamos já ver esse conceito. Toda solução é uma mistura homogênea, que eu não vejo o sal dissolvido, ok? Se eu botar muito sal,
aí vai cair uma parte aqui embaixo. Então não é mais solução, passa a ser uma mistura heterogênea, porque eu estou vendo mais de um aspecto. Eu estou vendo o que está lá no chão, o corpo de chão, o corpo de fundo, né? O precipitado, e estou vendo a parte lá de cima, que é a solução de água, de sal dissolvido na água. Aí tudo forma uma mistura heterogênea. A solução não. A solução é só a parte de cima, é uma mistura homogênea. Mas se eu pegar o todo, se tiver sal aqui embaixo, passa a ter uma mistura heterogênea. Se não tiver, é uma mistura homogênea. Então, ó, coloquei sal dentro d'água. Se for uma quantidade que ele dissolveu, toda vez que dissolve, forma o quê? Uma solução com a mistura homogênea. Olha só, o que são soluções? São misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Ok? Como eu coloquei. O sal dentro d'água, sal é uma, a água é a segunda substância, as duas juntas formam uma mistura. Se eu botar sal demais, vai cair sal lá embaixo, formando um precipitado, um corpo de chão, um corpo de fundo, aí eu vejo uma mistura heterogênea. Se eu botar pouco sal que dissolve, ele não vai cair lá embaixo, aí eu tenho uma mistura homogênea, que eu chamo isso de solução. Então, se dissolveu, a parte dissolvida na água é solução. Ok? E o que é a solubilidade ou coeficiente de solubilidade? Tá? Então, olha só. Essa parte aí, pessoal, o coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de um soluto que se solubiliza em uma dada quantidade de um certo solvente a uma determinada temperatura. Resumindo, se eu tenho 100 gramas de água aqui a 20 graus Celsius e ela consegue dissolver 40 gramas do NaCl, então o máximo que ela consegue dissolver é 40 gramas, então isso é o coeficiente de solubilidade. Então o coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade que a água ali pode dissolver, tá certo? Geralmente o padrão usa 100 ml ou 100 gramas de água. Então se eu só consigo dissolver no máximo 40 gramas de sal, se eu botar mais de 40 vai cair lá embaixo o sal, então o coeficiente de solubilidade, o coeficiente de solubilidade ou simplesmente solubilidade vai ser 40 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, porque mudando a temperatura, a água dissolve mais, ok? A maioria dos processos são de soluções endotérmicas, aumentando a temperatura, dissolve mais. Um ou outro, ao contrário, quando a temperatura aumenta, ele dissolve menos. Então, a temperatura influencia, tá? Por isso que tem aí o conceito, ó, solubilidade. Resumindo esse conceito, eu posso dizer o quê? É a máxima quantidade de soluto, vai para cá, para cá, para cá, é a máxima quantidade de soluto, tá? Que aquele solvente, aquela temperatura consegue dissolver. Então, se eu tenho uma quantidade de solvente a uma certa temperatura e ele só consegue dissolver no máximo uma certa quantidade daquele soluto, eu coloquei, então essa máxima quantidade que ele consegue dissolver sem aparecer nada lá, o soluto lá embaixo, a gente chama de solubilidade ou simplesmente coeficiente de solubilidade. Ok? Vamos voltar lá para nossa apresentação. Vamos dar continuidade. Pronto, olha só. Qual é a massa de NaCl? NaCl é o nosso sal de cozinha, todo mundo sabe disso, é o nosso sal. Existem vários tipos de sal. O nosso sal que a gente usa na cozinha diariamente é o NaCl. Ok? Beleza? Então, olha só. Qual é a massa de NaCl que se dissolve em 300 gramas de água a 20 graus Celsius? Eu não sei qual é a massa de NaCl que se dissolve em 300 gramas de água a 20 graus Celsius. Ele vai ter que dar o coeficiente de solubilidade. Aí vem aqui, ó. Informe abaixo apenas o valor numérico que representa essa massa de sal em gramas. Considere o coeficiente de solubilidade do NaCl a 20 graus Celsius como sendo 36 gramas em 100 gramas de água. Ou seja, vamos reler a questão, tá? Qual é a massa de NaCl que se dissolve em 300 gramas de água? Então, eu tenho aqui 300 gramas de água
ou 300 ml de água, num copo grande, 300 ml, e quero saber quanto de sal eu posso botar aí dentro, a máxima quantidade que eu posso botar de sal, para ele dissolver lá dentro, tá certo? Para responder isso, eu tenho que saber a solubilidade ou o coeficiente de solubilidade, ok? A solubilidade ou o coeficiente de solubilidade, ele tem que dar. Cada substância tem a sua quantidade. Então, no caso do sal de cozinha, o nosso famoso NaCl, cloreto de sódio, se eu tiver um copo de 100 ml de água a 20 graus Celsius, só consegue dissolver 36. Ou seja, se eu botar 40 gramas de sal dentro de num copo de 100 ml de água a 20 graus Celsius, ela só vai dissolver 36. Se eu botar 40, aquelas outras 4 vai cair lá embaixo, como às vezes a gente faz. Coloca tanto sal ou tanto açúcar que cai uma parte lá embaixo. Então, essa parte que cai é o excesso, é o que a gente chama de precipitado ou corpo de fundo. Então, pessoal, voltando à questão, ó, o que é que eu tenho que saber? 100 gramas de água dissolve 36 gramas. Aí ele perguntou, e 300 gramas de água vai dissolver tanto? É só fazer uma regra de 3, tá? Vamos aí, ó. O pessoal que está aí no Instagram, ó, acompanha aí, Grande Aldemir, a turma toda, acompanha aí no nosso Facebook, Luiz Carlos Noronha. A aula está lá no Luiz Carlos Noronha. Esse pano verde aí que vocês estão vendo aí atrás, está lá a apresentação da aula, os slides, ok? Então vai lá no Facebook, Luiz Carlos Noronha, está lotado, que só suporta 5.000, mas você segue a gente, que pode seguir a quantidade, não há limite. Cuidado, tem 2 Facebook, Luiz Carlos Noronha e Souza e Luiz Carlos Noronha, Luiz com S. É só o Facebook Luiz Carlos Noronha. Segue a gente lá no Luiz Carlos Noronha. Zap do professor, 99820967. Dá um oi para mim que eu mando o material da aula, ok? Então vamos responder essa questão, tá? Solução. Ele deu o coeficiente de solubilidade e disse que 100 gramas de água dissolve 36 gramas do sal. Aí ele perguntou, 300 gramas de água vai dissolver quanto? X. É só fazer uma regra de 3. Então, o coeficiente de solubilidade do sal na água a 20 graus Celsius é 36 gramas. Aí ele perguntou, 300 gramas de água dissolve quantas gramas do sal? É só fazer uma regra de 3. Deixa eu molhar um pouco aqui a garganta, viu? Então, pessoal, 36 gramas de sal, 100 gramas de água consegue dissolver. Aí ele perguntou, e 300 gramas? Então vai dissolver X, é só fazer uma regra de 3. Vai ficar 100 vezes X igual a 36 vezes 300. Aí o 100 corta aqui, né, com o 0, fica 3 vezes 36, ou o 100 passa dividindo, 300 por 100 dá 3, 3 vezes 36, 108 gramas do sal. Ok? Vamos para outra questãozinha. Agora importantíssimo aí, ó. Quem quiser, o Enem ele também pode cair essa parte de cálculo, mas pode cair questão teórica para saber quando é que a solução é saturada, quando é que é insaturada, quando é que é supersaturada. Então a gente vai ver agora, ok? Com vocês, beleza? Então, lembrando que nossa aula ao vivo é pelo Facebook, Luiz Carlos Noronha. Você vai lá no Face, no Instagram eu só estou divulgando, mas a aula está passando com toda a projeção, tudo, está passando lá no Facebook, Luiz Carlos. A nossa live está sendo pelo Face, Luiz Carlos Noronha. Ok? Então vamos lá, vamos aprender aí, relembrar aí, quando é que a solução é saturada, insaturada, supersaturada. Ok? Vamos ver aí. Ó, pessoal. Primeiro, eu estou pegando o NaCl, que a gente viu há pouco tempo. Quanto é o coeficiente de solubilidade a 20 graus Celsius? 36 gramas, né? 36 gramas, beleza? Nessa primeira aqui, ó, eu botei 20 gramas. Pessoal, o coeficiente de solubilidade está aqui embaixo, ó, a 20 graus Celsius, a temperatura que essa água está, diz que ela consegue dissolver 36 gramas. Se eu botei 20 gramas nesse primeiro recipiente, a água vai dissolver? Vai, porque ela dissolve até 36. Como eu botei 20 gramas, vai dissolver. Ok? Então, quando eu coloco uma quantidade menor do que a máxima que ela pode dissolver, ou seja, ela pode dissolver 36. Se eu botar menos que 36,
eu chamo essa solução de insaturada. Se eu botar exatamente 36, exatamente a máxima quantidade que ela pode saturar, que ela pode dissolver, eu chamo ela de saturada. Ok? Grande Nilson Viana, a nossa aula está lá no Facebook, Luiz Carlos Noronha, viu? Tá certo? Então, vai lá no Facebook, Luiz Carlos Noronha. O Instagram só estou divulgando, tá? A apresentação da aula aparece aí nesse fundo verde aí atrás, bem direitinho para quem está lá no Facebook. Então, pessoal, entenderam a diferença de insaturada para saturada? Ó, ele vai dar o coeficiente, deixa eu apagar aqui. Ele vai dar o coeficiente de solubilidade, ele tem que dar. Nesse caso, 100 gramas de água consegue dissolver até quanto de NaCl? 36 gramas. Está aqui a solubilidade. O Enem pode chamar de solubilidade ou coeficiente de solubilidade. Ok? O coeficiente de solubilidade, ele deu 36 gramas. Então, é a máxima quantidade que consegue dissolver. Nesse primeiro recipiente aqui, ó, eu botei apenas 20 gramas. Vai dissolver a água? Vai, que ela dissolve até 36. Então, vai formar uma solução, porque toda vez que dissolve tudo é solução, porque é uma mistura homogênea. Eu não vejo o sal, ele está dissolvido. Sempre que vem dissolvido, é uma solução. Então, como ele dissolve até 36, eu botei 20, então vai dissolver. Mas como a quantidade é menor, então eu digo que vai dissolver, mas essa solução é chamada de insaturada. Ok? Mas olha aqui nesse segundo recipiente. Ele botou exatamente 36 gramas, ou seja, ele botou a máxima quantidade que pode dissolver, 36 gramas. Então, se botou exatamente a máxima quantidade que pode dissolver, eu digo que ela é saturada, a solução é saturada. Ok? Agora, olha aqui nesse terceiro. Nesse terceiro, ele botou 40 gramas. Se ele botou 40 gramas, ela só consegue dissolver quanto? 36. Então, vai cair quanto aqui embaixo? 4. Então, essa solução, a solução, que é a parte só lá de cima, tá, o azulzinho, ela é chamada saturada, com corpo de fundo. Porque ela saturou e eu botei mais, eu só podia botar 36, botei 40. Ela saturou, chegou aos 36 e caiu 4 lá embaixo. Quando tem corpo de fundo, toda vez que aparecer corpo de fundo, ela é chamada solução saturada com corpo de fundo, ou corpo de chão, ou precipitado. Ok? Agora, eu posso ter saturada sem corpo de fundo? Posso. Quando eu coloco exatamente a máxima quantidade que ele pode dissolver. E se não tem corpo de fundo, ela é insaturada, ou a gente vai ver daqui a pouco a supersaturada. Beleza? Então, a única solução que contém corpo de fundo é essa solução, a de cima, saturada. Agora, se eu levar em conta, ó, todo o recipiente 3, então aqui não é uma solução, porque eu estou vendo dois aspectos diferentes, então isso é uma mistura heterogênea, ok? Ele chama saturada, só essa parte azul de cima, tá? Aí ele diz que é saturada com corpo de fundo, ok? Vamos ver mais um exemplozinho agora para explicar a supersaturada. Veja só. Eu continuei lá o experimento e coloquei 30 gramas. Eu sei que consegue dissolver até quanto de sal? A gente viu 36 gramas, né? As 100 gramas de água, 20 graus Celsius, consegue dissolver apenas 36. Eu estou pegando o mesmo exemplo, a mesma temperatura, a mesma quantidade de água. Se eu botei 30, vai dissolver? Vai, porque ela dissolve até 36 e eu botei 30. 30 não é menor do que 36? Então ela vai dissolver. Como é menor do que a máxima quantidade que ela pode dissolver, que é o coeficiente de solubilidade dela, então eu digo que ela é insaturada. Então toda vez que eu coloco uma quantidade de soluto de sal, nesse caso a NaCl, menor do que o que ela pode dissolver, que é o coeficiente de solubilidade dela, que é 36 gramas, como eu botei 30 é menor, se é menor é insaturada. Na 2 aqui, agora eu botei 40. Como eu botei 40, ela só vai dissolver quanto? 36, que é o máximo que ela consegue dissolver. E vai cair quanto lá embaixo? 4. Então essa solução ela é saturada, o azul lá em cima, mas ela é saturada, como a gente viu na página passada, com precipitado, com corpo de fundo. Ok? Ela é saturada com precipitado.
Agora, olha o que aconteceu aqui nessa terceira. Se o Enem disser que ela só consegue dissolver 36, eu botei 40 e ela dissolveu, então é porque aconteceu um caso raro, difícil de conseguir na prática, e como ela dissolveu mais do que ela pode, ela é chamada de supersaturada. Aí você diz, professor Luiz Carlos, para cá, você diz, professor Luiz Carlos, é fácil conseguir uma solução supersaturada? Dificílimo, tá? Só lembrando o pessoal aí do Instagram, tá certo? Que a nossa aula está sendo, a nossa live está sendo pelo Facebook, Luiz Carlos Noronha. Lá está a aula completa, tá? Esse pano verde aí, vocês sabem, é o Chroma Key, tá? E lá está a nossa aula projetada. Vai lá no Face, Luiz Carlos Noronha, que a nossa live está sendo ao vivo pelo Facebook. Olha só, pessoal. Preste atenção. A solução supersaturada, por exemplo, nós vimos que um copo 100 ml de água, um copo aqui com 100 ml de água, 100 ml de água, 100 gramas de água, ela consegue dissolver 36 gramas no nosso sal de cozinha, numa temperatura de 20 graus Celsius. Agora, nós vimos ali que botou 40 e ela dissolveu. Então, essa solução é supersaturada. Como é que pode aparecer uma solução supersaturada? Por exemplo, eu sei que 100 gramas de água a 20 graus Celsius só dissolve 36 gramas. Mas se eu botar essa água no fogo, a água e a maioria dos solventes ele consegue dissolver mais. Aumentando a temperatura, ele dissolve mais. É uma dissolução que a gente chama endotérmica. Então, se eu aumentar, por exemplo, a água para 80 graus Celsius, ela só dissolvia 36 gramas a 20 graus Celsius. Um copo com água de sal. Mas se eu botar 80 graus Celsius, ela dissolve as 40. Eu mudei a temperatura, mudou, dissolveu. Aí, como é que eu consigo, se eu pegar essa 80 graus Celsius, voltar para 20 graus Celsius, ela vai perceber, só vai dissolver os 36 e aqueles 4 vai cair. Mas se eu aquecer para 80 graus, ela dissolve mais que os 36, ela vai dissolver os 40. E se eu deixar lentamente, ela resfriando lentamente, ela pode voltar para 20 graus Celsius e, sem perceber, continuar dissolvendo os 40. Que ela só dissolvia 36. Mas é muito difícil isso acontecer, esse processo lento. E outra coisa, se isso acontecer, a gente diz que a solução é supersaturada. Ela está dissolvendo uma quantidade maior do que pode. Ela só pode dissolver 36, como nós vimos aí no exemplo, e ela dissolveu 40. Mas lembre-se disso para o Enem, a solução ela é supersaturada, ela é instável. Se eu botar um grãozinho de sal, os 4 caem. Ou se eu mexer, ela volta a dissolver só os 36. Ok? Então vamos voltar lá para o nosso PowerPoint, tá? E vamos relembrar isso daí, ó. Beleza? Vamos relembrar. Essa nossa última questão. Só voltar aqui. Então, pessoal, observe bem aí que nessa última questão nossa, eu vou estar lá. Pronto. Então, supersaturada. Se ela só consegue dissolver 36, eu botei 40. Vamos agora ao exercíciozinho, tá? Lembrando aí, aluno do professor Luiz Carlos Noronha, o nosso zap do professor, 99820967, tá? Você entra aí no zap do professor, pede o material da aula e acompanha essa aula com o material tudo pelo seu celular, chega bem direitinho. Beleza? Vamos dar continuidade agora. Vamos fazer mais um exercíciozinho. Quais são as soluções aquosas contendo uma única substância dissolvida que pode apresentar corpo de fundo, que pode apresentar o sal lá embaixo, que pode apresentar o precipitado? Então, cuidado, vamos fechar isso aí, ó. Quais são as soluções aquosas contendo uma única substância dissolvida que pode apresentar corpo de fundo, tá? Aí vem lá, ó. Se apresenta corpo de fundo, só uma solução pode acontecer. Qual é? Somente as saturadas. Tá?
A insaturada, ela dissolve tudo. A supersaturada dissolveu mais do que podia, também dissolve tudo. Então, se aparecer o corpo de fundo, é saturada. Lembre-se que a saturada pode ter ou não corpo de fundo, mas é a única que pode ter. A insaturada é quando você coloca uma quantidade menor do que ela pode dissolver, então ela dissolve. Como eu botei uma quantidade menor, eu chamo ela de insaturada, tá certo? Beleza? E a supersaturada é um caso especial que ela pode dissolver ali sim, tá? Mas é muito uma quantidade maior. E se ela dissolver uma quantidade maior, ela é supersaturada. Mas é muito difícil eu conseguir uma solução soluto-solvente, tá? O soluto sendo sólido. Pronto, uma solução supersaturada que eu consigo é o gás no líquido, o refrigerante. É uma solução supersaturada. A alta pressão lá na fábrica coloca muito gás, CO2, chega a rentar rota às vezes, né? Coloca CO2 demais dentro do refrigerante a alta pressão lá na garrafa, tá? Se for de plástico ou de vidro, coloca menos. Mas ele coloca mais CO2, aquele que sai do cano de escape do carro, o CO2 que a renta rota, né? Coloca demais CO2, mais do que o líquido lá, o refrigerante, consegue dissolver. É tanto que quando você abre e volta à pressão normal, quando volta à pressão normal, ela fica instável, a solução supersaturada é instável, ela sai. Então, o líquido sai, ok? Ou quando você toma, sua temperatura é maior, desloca o equilíbrio, o CO2 em excesso sai. Então, eu posso ter uma supersaturada de gás de um líquido, o refrigerante é supersaturado. Mas sal dentro da água, colocando sal dentro d'água, uma quantidade maior do que ela pode dissolver e ela dissolvendo, a gente chama supersaturada, é difícil conseguir. Eu disse, pode aumentar a temperatura, que ela dissolve mais e ir voltando lentamente sem ela perceber, aí isso pode acontecer, ok? Mas é muito difícil obter uma solução supersaturada, ok? Então vamos voltar à questão, ó. Quais são as soluções aquosas? Quais são as soluções aquosas contendo uma única substância dissolvida que pode apresentar corpo de fundo? Pessoal, se a solução apareceu lá embaixo, sal, algum precipitado, um sólido lá, um corpo de fundo, um corpo de chão, um precipitado lá embaixo, só quem pode apresentar isso são as saturadas. A insaturada dilui tudo, tá? E a supersaturada também dissolve tudo, ok? A insaturada, ela, quando você coloca menos do que ela pode dissolver, então ela dissolve. Se você botar, ela dissolver uma quantidade boa, eu digo que ela é insaturada e concentrada. Se eu botar só um pouquinho, ela dissolve, então ela é insaturada, que dissolveu com a quantidade menor, e como foi bem pouquinho, ela é diluída, ok? Então a insaturada pode ser concentrada, quando o soluto, a quantidade que dissolve é muita, ela fica concentrada. Quando a quantidade é pouca, eu digo que ela é uma insaturada, porque dissolveu, mas como é pouquinho, diluída, tá? A outra é concentrada. Vamos aqui para mais uma questão. Acompanha aí, ó. Estamos aí na aula de Química, tá? Lembrando o pessoal aí, ó. Paulo Júnior, a turma aí, Nilson Viana, Julinho Leão, Francisco Carlos, Victor Silva, a turma toda que está acompanhando aí, José Segundos, Luan, a turma toda que está aí no Instagram, ó. Vai lá no Face, que nossa live é pelo Face, Luiz Carlos Noronha, esse pano verde lá, está o nosso aulão lá, tudo bem projetado lá. A live é pelo Facebook, Luiz Carlos Noronha. No Instagram a gente está só divulgando aí, para vocês avisarem quem vai fazer Enem, o concurso aí, para ir no Facebook, Luiz Carlos Noronha, todos os domingos às 10 horas. Vamos embora e vamos para mais uma questão. A voz está faltando aqui, mas vamos terminar essa aula aí. Próxima semana aí vai acabar essa pandemia, vão vir os outros professores convidados, né? Vão assistir, nos ajudar aí, como todos os anos, nos nossos aulões do professor Luiz Carlos Noronha. Lá no Facebook, viu? Facebook Luiz Carlos Noronha. A live não é pelo Instagram. Esse pano verde aí, tá o aulão lá, todos os slides lá, bem organizadozinho. Facebook Luiz Carlos Noronha, ok? Um abraço aí a Marco Antônio, a Júlio Leão, Nilson Viana, Fênix, né? Tana, né? Grande Fênix, um abraço, Ezuíla, Paulo Júnior, todo mundo aí, Victor Silva, Luan, um abração aí a turma aí do Instagram. Vamos lá, mais uma questãozinha aí pra gente. Os frascos contêm soluções saturadas de cloreto de sódio, sal de cozinha. Então ele deu o frasco 1 e o frasco 2. Saturadas significa que elas dissolveram tudo que pode dissolver, ó, tá?
Aqui a solução 1, primeira saturada, então dissolveu tudo. E a solução 2, eu sei que está saturada até, ó, porque aparece o sal depositado lá embaixo, na figura. Toda vez que tem corpo de chão ou corpo de fundo depositado lá embaixo, ou precipitado, a solução saturou. Então ele disse aqui na questão que os dois recipientes contêm soluções saturadas. Então eles têm a mesma quantidade de soluto, dissolveram o máximo que podia. Aí ele pergunta, ó, podemos afirmar que a solução do frasco 2 é mais concentrada que a solução do frasco 1? Geralmente as pessoas marcam essa questão como correta. Por quê? Porque ó, ele vê que no frasco 2 tem sal lá embaixo, depositado. Então ele pensa que está mais concentrado. Não, a solução é só a parte de cima. Não conta o frasco lá embaixo. Não conta, perdão. Não conta a parte depositada no frasco, no recipiente, lá embaixo. Se as duas soluções são saturadas, se na figura lá, a primeira não tem nada depositado embaixo e a segunda tem depositado, mas se elas são saturadas é porque elas têm a mesma concentração. Então o pessoal quer marcar que a saturada que tem sal depositado lá embaixo está mais concentrada. Não. Em termos de solução, que é só o líquido, a parte lá de cima, que aí no desenho eu coloquei aquela parte azul, ela tem a mesma concentração, ok? 2. A solução do frasco 1 possui mais concentração de íons dissolvidos. Não. O NaCl, ele dissolve na água em Na+, e Cl-. E a água lá dissolve em H+, e o H-. Vocês sabem disso. Chama-se dissociação iônica, quando eu coloco um sal dentro d'água. Se fosse um açúcar e dissolvesse lá uma parte, uma substância que dissolvesse uma parte, a gente chama da parte de molecular e não dissociação iônica. Ok? Mandando um abraço a todo mundo aí, a Maiara, todo mundo aí que está acompanhando, Luan, Victor. Mas vocês acompanham aí no Instagram, vão lá no Facebook, que a live é pelo Facebook, Luiz Carlos Noronha, a aula está lá. Olha aí, vocês estão vendo aí no pano verde aí atrás, aí, ó, a turma do Facebook estão acompanhando. Ó. Letra C aparece o que aí? Ó? As soluções do frasco 1 e 2 possuem igual concentração. Correta. Vamos voltar para a figura, pessoal, bem rapidinho. Ó, apagando aqui. Preste atenção. Como ele disse que as soluções são saturadas, tanto a 1 como a 2 dissolveram o máximo que podia, tá certo? Então elas têm a mesma concentração. Não vão pensar que essa segunda figura, por ter sal lá embaixo, ela é mais concentrada. Não. A solução tem a mesma concentração, porque essa parte aqui embaixo não faz parte da solução. Okay? Como ele disse que as soluções é saturada, se fosse a 20 graus Celsius e eu tivesse 100 gramas de água e fosse o NaCl, todas as duas teriam dissolvido 36 gramas, que foi o que a gente viu na questão anterior, que é a máxima quantidade de NaCl que 100 gramas de água pode dissolver a 20 graus Celsius. Ok? Questão aí muito boa. Grande Max, Leite Max. Lembrando que o nosso aulão está sendo, a live está sendo pelo Facebook, Luiz Carlos Noronha, meu Luan, onde você acompanha aí tudo isso, toda a resolução dos exercícios.